Olá pessoal do Consciência do Movimento, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que tem preocupado muito as pessoas nesse período de quarentena, que é a ansiedade e a depressão. Para isso, trago como referência um artigo publicado em 2017 no Journal of Physical Education, que teve a participação da minha amiga e mestre Islene de Deus, bem como os doutores Herbert Simões, Carmen Campbell e Tiago dos Santos Rosa, pesquisadores sérios que produzem ciência de verdade na área da educação física em nosso país. Mas vamos lá! Bem antes dessa pandemia internacional de saúde que nós vivemos por conta do Covid-19, ou seja, o coronavírus, o último relatório apresentado em 2017 pela Organização Mundial da Saúde já nos revelava que a depressão atingia cerca de 322 milhões de pessoas no mundo, ou seja, praticamente a população dos Estados Unidos, indicando que o Brasil já possuía naquela época 11 milhões e meio de pessoas com depressão. Para falar de depressão, citarei aqui o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, editado pela Associação Americana de Psiquiatria, que nos informa que a depressão é sim um transtorno caracterizado pelo rebaixamento do humor, pela acentuada redução no interesse ou no prazer de realizar atividades que antes eram fonte de satisfação, nos apontando ainda que mesmo atingindo toda a sociedade, há sim uma prevalência maior entre as mulheres do que os homens. Mas vamos lá! Para esmiuçar um pouco melhor sobre este tema aqui, a depressão e a ansiedade, que é muito vasto, convidei o mestre psicólogo e também professor universitário Tiago França para conversar sobre o tema em uma live no nosso canal do Consciência do Movimento lá no Instagram. Aproveito já e já digo para vocês, se inscrevam lá no nosso canal, você vai encontrar ele da seguinte forma, chamado assim, Consciência do Movimento. Siga a gente lá, fique ligado. Agora voltando ao tema, vale citar que com o avanço da idade, principalmente depois dos 50 anos de idade, o metabolismo, seja dos homens ou das mulheres, sofre grandes alterações, reduzindo as concentrações dos hormônios do crescimento, da testosterona, do estrogênio, do fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-1, da melatonina, que está relacionado ao sono, sem contar a própria redução da massa óssea, que é a osteopenia, bem como a redução da massa muscular, que é a sarcopenia, que são próprias do envelhecimento, sendo capaz de acarretar reduções da autoestima, uma piora do humor, o aumento da ansiedade e da depressão, impactando diretamente na saúde mental, especialmente dos idosos, que já dispõem de maiores limitações físicas e maior incidência de outras doenças que potencializam aí sim os sintomas depressivos. E há vastas referências de pesquisa na literatura que apontam o exercício físico como uma ferramenta não farmacológica que auxilia na redução de sintomas depressivos, com vários métodos de treinamento estudados, com o intuito de investigar a relação da dose e resposta dos mais variados tipos de treinamento físico na atenuação dos efeitos da depressão. Entretanto, falarei mais sobre isso na nossa live no Instagram com o professor de psicologia Tiago França. E, diante da situação da qual todos estamos vivendo em isolamento social, realizando pouco ou nenhum exercício físico, falarei aqui neste vídeo especificamente sobre o treinamento resistido, como uma ferramenta que pode sim auxiliar não somente na depressão, mas também sobre a manutenção da massa muscular, que naturalmente se perde com o processo de envelhecimento, e que agora tem se perdido mais ainda por conta da quarentena, desse período de isolamento que nós estamos submetidos. E considerando que o aumento da incidência de fatores de risco cardiovascular, como por exemplo a obesidade, o sedentarismo, que nos permite inferir que há sim uma redução da massa muscular evidente. E a dislipidemia, o alcoolismo, vamos considerar também o tabagismo, é significativamente maior na população que possui depressão em relação às que não possuem. E isso faz com que a doença deva ser tratada com toda a seriedade possível por toda a população, bem como todos os profissionais da saúde em conjunto, não isoladamente. Portanto, o exercício resistido, por apresentar sólida literatura com resultados práticos e respostas hemodinâmicas, pressóricas, hormonais e metabólicas, deve sim ser considerado pela população e a sociedade em si, mas por todos os profissionais de saúde, em conjunto, como eu já citei, como uma ferramenta não farmacológica, de baixo custo, larga aplicabilidade, que atua de maneira coadjuvante, não só atenuando os fatores de risco cardiovasculares, mas também no controle e no combate aos sintomas depressivos em toda a população, que pode levar a uma baixa da autoestima e até, em último caso, o autoextermínio, ou seja, o suicídio. Portanto, o canal Consciência do Movimento
vem aqui trazer informações sólidas e embasadas do que se pode fazer à luz do movimento para cuidar da saúde, tanto física quanto mental e psicológica, dialogando com seriedade com profissionais da saúde, como psicólogos, cardiologistas, endócrinos e outros que possam ampliar a nossa consciência do corpo e do movimento. Agora vamos lá. Lembra do artigo que eu falei sobre exercício resistido lá no início deste vídeo? Então, eles identificaram que mulheres com mais de 50 anos de idade, que realizavam treinamento de força com apenas 40% da carga máxima que elas conseguiam suportar, ou seja, 40% de um RM, de uma repetição máxima, por 3 vezes por semana, apresentaram scores de ansiedade e depressão menores em comparação com as mulheres sedentárias. Então, pessoal, não esqueça, a vida não para e você também não deve parar. Agora, vamos ao treino!